Olá, queridos e queridas do sétimo ano, estamos aqui para a nossa retomada para a avaliação do dia 22, terça-feira, hein? Então, vai cair na sua avaliação os capítulos 9 e 10, sendo 8 questões a avaliação, 4 de cada capítulo. O capítulo 9 se chama Século XVII, quando a colônia se expande. Do que a gente está falando aqui? De Brasil. Brasil é a colônia, Portugal é a metrópole. Século XVII, localizando no tempo, 1601 até 1700. Então, esse é o processo que a gente vai conversar. O que significa expandir? Significa crescer, aumentar. E como que a colônia do Brasil, como o Brasil vai aumentar? A gente vai estudar isso conhecendo aí a história dos bandeirantes, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala da colônia se expandir, eu devo dizer para vocês que ela foi dividida, né? Todo o território da América foi dividido entre Portugal e Espanha em 1494, a partir de uma reunião de um documento chamado Tratado de Tordesilhas. Então, eles pegaram uma referência que eles tinham de uma ilha e falaram, ó, o seguinte, essa parte aqui, a partir de tantos quilômetros, essa parte aqui é de Portugal e o restante para o Oriente ou para o Ocidente da Espanha. E aí esse território que fica para Portugal é o que hoje a gente conhece como Brasil. Porém, ele não era esse mapa que a gente conhece hoje, ele era muito menor, quase metade do que a gente conhece hoje. E aqui a gente vai entender como que esse mapa foi ampliado, tá? Logicamente, a gente vai falar de um período chamado União Ibérica, quando Portugal e Espanha é governado pela mesma pessoa, Felipe II da Espanha. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que após a invasão em 1500 dos portugueses, a primeira fonte de riqueza que eles encontram aqui é o pau-brasil, aquela madeira que tem dentro aquela parte vermelha, da onde eles tiravam esse vermelho para ser utilizado em pigmentações na Europa, tá? Depois, eles passam também a criar gado e a segunda fonte de riqueza vai ser a plantação de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, por conta do clima e por conta da terra que se chama massapé, aquela terra escura, que ela é extremamente fértil. Então, esse é o caminho dos portugueses dentro do nosso país. E quando a gente fala sobre ampliar fronteiras e sobre essa expansão colonial, é porque eles viviam basicamente no litoral brasileiro, andando de norte a sul e não adentrava o interior. Então, criava-se gado ali, plantações de cana-de-açúcar sempre no litoral, construíram fortes para defender da invasão de outros povos. E aí, quando a gente chega no século XVII, ali nos anos 1600 e alguma coisa, um grupo de pessoas, né, que a gente vai chamar aqui de bandeirantes, que são pessoas já nascidas em território brasileiro, eles vão caminhar para o interior do continente, acreditando que podem encontrar minérios, já que as colônias da Espanha, aqui ao lado, né, nossos vizinhos no Peru e tal, já havia sido encontrado muitos minérios. O período histórico que vai acontecer isso vai ser entre os anos de 1580 e 1640. Como eu disse para vocês, esse período vai se chamar União Ibérica. União Ibérica porque Portugal e Espanha, que fica na Península Ibérica, vai ser governado pelo mesmo homem, sendo ele espanhol. Por que é importante a gente saber que ele era espanhol? Porque sendo espanhol, quando ele governa Portugal, ele não está muito preocupado com as questões políticas portuguesas, e sim mais preocupado com as questões espanholas. Aqui está o mapa da linha do Tratado de Tordesilhas, então essa direita aqui, onde está escrito domínio português, é o que hoje a gente chama de Brasil, e o lado espanhol é todo este lado esquerdo aqui. A gente sabe hoje em dia que o mapa do Brasil não é somente esse espaço, então ele vai ampliar mais ou menos até aqui esse seu domínio, né? Ó, aqui ainda é Brasil, né? Nessa parte de baixo do mapa aqui é o sul do Brasil, ó, certo? Vamos lá. Foz do Rio, Ceará.
o que a gente vai ver aqui é a questão dos fortes, né? Então, a construção de fortes, tanto é que a gente tem uma cidade no Ceará, sua capital, chamada Fortaleza, por conta desses fortes. Então, o que vai ser o forte? Vai ser uma construção, uma fortaleza que vai ficar com canhões apontados para o mar e esses canhões para ameaçar navios piratas ou navios indesejados na costa brasileira, certo? Lembrando que na costa toda do Brasil vão criar gado e depois plantar cana-de-açúcar. E isso acontece até hoje no nosso território, tá? Principalmente a criação de gado. O Brasil vai precisar, ou essas áreas vão precisar, de uma agricultura de subsistência. O que significa isso, agricultura de subsistência? É quando você produz o necessário para viver. Então, não é uma agricultura para o comércio externo, e sim uma agricultura que você produz para a finalidade das pessoas daquela região, ou da sua família, ou da cidade, né? E aqui a gente tem uma imagem representando a região ali do Nordeste brasileiro, né? As fazendas de gado, como eu disse para vocês, ó, então aqui vai estar o título Fazendas de Gado e na segunda linha vai estar escrito aqui que a partir de 1530 a gente tem mudas de cana-de-açúcar, que vai mudar o cenário brasileiro. Então, muitos gados e mais para frente a gente vai ver a questão da cana-de-açúcar, que vai ser o segundo produto que os portugueses vão encontrar para tirar a riqueza do Brasil, né? A produção de açúcar. Um mapinha apresentando para a gente essa questão da expansão do gado, não, então onde eles vão caminhando, então levando para o interior do continente, aí a gente pode observar que a linha, quando a gente chega mais nessa parte da esquerda aqui, ela já foi ultrapassada, a linha daquele mapa anterior. Aqui está o mapa do Brasil como nós conhecemos hoje, né? Muito maior do que o que nós vimos anteriormente. A chamada Guerra Justa. A Guerra Justa, esse nome é bem contraditório, na verdade, né? Guerra Justa, porque se a gente for pensar, nenhuma guerra é justa, mas aqui os portugueses, eles decidiram que a mão de obra no Brasil seria uma mão de obra escravizada, e aí eles vão escravizar o indígena, assim como também, a partir de um período, vão trazer africanos para o Brasil, sequestrados, para trabalhar em todos os tipos de trabalho, né? Mas principalmente para a cana-de-açúcar, nas lavouras de cana-de-açúcar, nas fazendas de cana-de-açúcar. Sobre a Guerra Justa, aqui a gente vai falar a respeito dos indígenas. Como eles compreendem que todo esse território é território indígena, eles tinham que criar uma desculpa para se apropriar desse território. Então, eles diziam o seguinte: o indígena, ele é bom, porém, aquele que quiser aprender a falar português, se tornar cristão, aprender os costumes europeus, tudo bem, esse cara é bem-vindo. Agora, aquele indígena que, por acaso, se revoltar contra a invasão, esse daí tem que ser morto numa guerra que é justa, porque eu estou tentando ajudá-lo, ele não está aceitando e está se revoltando contra mim, certo? Então, essa é a chamada Guerra Justa, e uma das mais volumosas, né, em quantidade de tempo e também de pessoas, é a Guerra do Açu, que aconteceu ali no norte e no nordeste brasileiro durante 24 anos, certo? Aí aqui a gente tem uma dança tapuia, né, uma imagem de 1641. Subprodutos do gado. Do gado se utiliza tudo. Então, o gado ele vai servir como fonte de alimento da sua carne, o leite, o couro para fazer diversos tipos de coisa. Então, é esses que a gente chama de subprodutos, ó, queijo, artigos de couro, charque, entre outros e demais produtos. O charque é a carne de sal ou carne de sol. É aquela carne que eles salgam bastante e deixam no sol para ela secar. E quando ela seca com bastante sal, eles fazem isso porque não havia geladeira na época e dessa forma a carne se preservava por mais tempo. Hoje em dia,
a gente preserva a carne no freezer, né? Então você congela a carne e ela fica preservada por um período. Em 1600 e algumas coisas não tinham freezers e geladeiras, então o sal preservava, fazia esse trabalho de preservação. Aqui está uma lojinha na Bahia, Salvador, com esses diversos produtos feitos do couro, né? Sandália, todo tipo de vestuário presente aqui, né? A resistência indígena. Quando a gente fala de resistência indígena, eu não vou nem citar uma região específica, ela ainda está acontecendo. E por que que existe resistência? Porque existe violência, existe invasão, existe desigualdade. Então, desde 1500, há resistência indígena, e por isso ainda que o Brasil tem cerca de 305 etnias indígenas vivendo em nosso território, porque muitos conseguiram resistir à invasão portuguesa, tá? A colonização da região amazônica, e aí a gente até hoje vê essa questão de demarcação de terra e tudo mais, uma região muito rica na questão da fauna e da flora, e muito importante para o planeta, né? Aqui a gente fala dos fortes de novo, o texto vai trazendo aí alguns recortes da imagem que trouxe anteriormente, né? Então, para a gente ter ampliar e conseguir compreender o que está acontecendo ali, então observa aqui, ó, sempre no litoral, o forte fica com os canhões apontados e a cidadela, né, uma vila, vai ser construída ao lado. A ação da igreja. Quando a gente fala da ação da igreja, é importante pensar que no ano de 1500, quando os portugueses chegam aqui, chega com eles também um grupo de jesuítas. Qual é a proposta dos jesuítas? Ampliar, levar a fé cristã para os lugares que eles conquistarem, né, invadirem. Dessa forma, quando eles invadem o Brasil, eles montam colégios jesuítas e esses colégios eles vão aprisionar indígenas e catequizar o indígena, ensiná-los o português, forçá-los, né? E é importante a gente pensar que esses colégios jesuítas eles eram sustentados por fazendas, né? Então, quem é que tinha dinheiro na época para sustentar esses lugares? Eram os grandes fazendeiros, criadores de gado ou fazendeiros que plantavam monocultura de cana-de-açúcar, certo? Lembrando sempre que uma das atividades dos jesuítas era acabar com a cultura local, então fazer o indígena parar de falar seu idioma, de cultuar a sua religiosidade, de seus comportamentos e passar a viver mais como portugueses, tá bom? Aí aqui a gente tem uma imagem, ó, ampliada ali, que tem uma igrejinha, né, uma cruz, então essa representação sempre sendo colocada aqui. Em busca de escravizados, a gente vai falar dos bandeirantes, e quando a gente fala dos bandeirantes, a gente fala de 3 tipos de bandeirantes, né, que está aqui, ó, na página 213. Os bandeirantes, existiam aqueles que era o sertanismo de contrato, que eles eram pagos para fazer qualquer trabalho, então eles aceitavam um valor em dinheiro para qualquer tipo de função. Existia também a caça ao índio, onde eles caçavam indígenas para vender no mercado de escravidão, e também existia a bandeira de caça ouro e diamantes, que é esse que vai ficar muito mais famoso no Brasil, por conta de ampliar as fronteiras, que é o que esse mapa aqui está trazendo para a gente, né? Então, aqui, ó, esse é o domínio português, esse aqui do outro lado, que está mais escurinho, é o domínio espanhol. Para vocês entenderem, esse tracejado aqui, ó, pontilhado, é o mapa atual do Brasil. Então, olha o tanto que cresceu esse território, olha o tanto que essas fronteiras foram ampliadas, né? Então, isso vai começar a acontecer na segunda metade do século XVII, 1650 em diante, principalmente em busca de ouro, já pensando que as colônias espanholas estavam conseguindo encontrar minas poderosas, né, de minério e ficando muito rica.
Também existia a intenção de extermínio dos indígenas. Por que extermínio dos indígenas? Porque esses são os verdadeiros donos do território. Então, para justificar minha presença ali, eu tinha que exterminá-los, né? Então, pensa nessa questão da expansão das fronteiras. E esses caras, aqui, ó, segunda metade do século XX, pedras preciosas e tudo mais, principalmente chegando em Minas Gerais, né? Esse título aqui, Drogas do Sertão, Poder das Plantas, vai falar sobre diversas plantas da Amazônia, principalmente, né? Como pimenta, canela, gengibre, castanha do Cará, ou do Pará, caju, cravo, guaraná, baunilha. Então, isso tudo vai começar a ser muito vendido no Brasil, né? Circulando no Brasil a partir do conhecimento indígena. E os portugueses também vão começar a levar esse conhecimento para a Europa. Holandês, aqui a gente não vai falar, certo? Então, vou pular o Brasil holandês, que aí vai estar relacionado a um outro tema. Lembrando sempre, tem um esquema resumo aqui, que é um mapinha. Sempre que você compreende esse mapinha, significa que você compreendeu o conteúdo, certo? Vamos para o próximo capítulo, que se chama O Ouro das Minas Gerais. Vamos lá. A respeito do ouro das Minas Gerais. Os bandeirantes, eles saem daqui de São Paulo, né? Com essa ideia de caça ao índio, sertanismo de contrato, mas principalmente busca de ouro e diamante. Então, eles saem de São Paulo, vão em direção ao interior, e eles chegam numa cidade que hoje a gente conhece como Ouro Preto, que foi fundada em 1711, já século XVIII. Ela se chamava Vila Rica, para vocês terem noção da quantidade de minério que foi encontrada ali. Os portugueses não sabiam não tinham conhecimento que os bandeirantes encontraram ouro, mas logo essa notícia se espalha por toda a colônia. O que vai acontecer? Quando essa notícia se espalha, o que os portugueses vão pensar? Opa, se encontrar o ouro, esse ouro é nosso. Por que esse ouro é nosso no pensamento deles? Porque nós somos dono da terra. Se a terra é nossa, o ouro é nosso, certo? O que está na sua casa é seu. Nenhuma visita pode chegar na sua casa, abrir um cofre e falar: achei uma pedra aqui de ouro, vou levar embora. Você fala: não, é meu, está na minha casa. Os portugueses pensaram mais ou menos assim. Porém, os bandeirantes falaram: não, isso aqui é nosso, isso foi a gente que encontrou, a gente que batalhou tanto para encontrar, então isso aqui vai ficar com a gente. Qual é a forma que eles tinham de resolver esse impasse de quem era o ouro numa guerra? De um lado, os bandeirantes, do outro lado, os portugueses, que aqui nós vamos chamar de emboabas, que emboaba está aqui na lateralzinha do texto aqui, é uma palavra de origem tupi, que era uma ave de patas emplumadas, e por isso eles chamavam os portugueses de emboabas, porque os portugueses utilizavam umas botas que pareciam plumas dentro das suas botas. Essa guerra vai durar 2 anos, de 1707 a 1709, e quem vai vencer? Portugueses ou paulistas? Portugueses, porque tem o governo do seu lado, então tem um exército do seu lado, certo? Então os portugueses vão vencer a Guerra dos Emboabas, vão fazer o quê? Frear a mineração por um período para organizar. Como que eles vão organizar essa mineração? Eles vão pegar todo o território de Minas Gerais, dividir em terrenos, pegar as pessoas que têm mais escravizados e essas pessoas que têm mais escravizados vão escolher qual terra que eles vão querer minerar. Por que pessoas com mais escravizados? Porque quanto mais escravizado você tem, mais chance de encontrar pedras preciosas você tem. E como que aconteceria a divisão dessas pedras preciosas? O governo português cobraria por escravizado trabalhando na mina e também por quantidade tirada, que era 1/5, 20% do que as pessoas extraíam nas minas ia para Portugal, fora alguns outros impostos, como eu disse para vocês, imposto sobre quantidade de escravizado. É importante pensar que a cultura, né, Minas Gerais vai viver com uma cultura de subsistência, então eles vão ter que produzir e tudo mais para evitar a falta de abastecimento de alimento e de roupas, né?
e aí a gente vai ter esse movimento. Uma outra coisa que os bandeirantes vão ficar conhecido é como tropeiros. Por quê? Vai ficar um movimento muito grande, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais, de tropas de pessoas indo e vindo de Minas Gerais para o litoral aqui de São Paulo para enviar essas pedras preciosas para Portugal ou Inglaterra. Então, no meio do caminho dessas tropas vão surgindo algumas vilas. E aí vai ficar muito conhecida algumas comidas, como feijão tropeiro. Por que que fica conhecido, né? Essa disseminação da cultura dos tropeiros. Primeiro, essas receitas e essas práticas deles vão ser disseminadas porque eles carregavam com eles os seus próprios alimentos e sua própria cozinha. Então, por onde eles passavam, eles iam ensinando as pessoas a utilizarem da sua culinária, né? Do seu formato de culinária. Mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde que está aqui? Sobre os trabalhadores, lógico, vão ser mão de obra escrava, principalmente negra, mas para caminhar no meio do mato indígena, e tinham brancos e mestiços, que eram homens livres, que trabalhavam como feitores, que ficavam responsáveis por vigiar o trabalho desses escravizados, né? Os portugueses também criam algo que é chamado de casa de fundição, que vai estar por aqui. O que é a casa de fundição para a gente conseguir concluir o que eu preciso dizer aqui? Primeiro, então, aqui, ó, a fiscalização e imposto. O governo português quer entender tudo o que está acontecendo. Então, vai formar a intendência das minas, né? Vai criar, que é observar, né? Organizar o que está acontecendo ali. E aí essa fiscalização vai ficar por conta dos portugueses, registrando tudo e fiscalizando. E também vão criar a casa de fundição. O que que é a casa de fundição? A casa de fundição, que é essa que está aparecendo aqui, ó, é um lugar onde tirou todo aquele ouro da mina, você já vai fundir, vai unir. E aí o governo português já tirava os seus 20% e já tirava todos os seus impostos e formava numa pedra grande o ouro. Por quê? O ouro, ele vem em diversos tamanhos. Antes de sair da mina, eles transformavam em barra. Por que que transformavam em barra? Para ficar mais difícil de ser roubado. Uma pepita é mais fácil sumir do que uma barra de ouro. Tá certo? Meus queridos, estudem, dê uma olhada principalmente nesses esqueminhas e a gente se vê na terça-feira na avaliação. Bons estudos para vocês. Dica: respondam o caderno de atividades, que lá vocês encontram algumas questões da avaliação. Forte abraço, até terça.